Alô, galera, eu sou Isaac Mello, professor de inglês, e aqui eu vou te ajudar a evoluir na área marítima e portuária com inglês eficiente. Vou mostrar para vocês a necessidade do inglês técnico na área marítima e portuária. O inglês, hoje em dia, como todos sabem, é a ferramenta principal de comunicação, né, em todas as áreas, mas na área marítima e portuária ela é essencial. Então você precisa ter conhecimentos técnicos para fazer relatórios, documentação, se comunicar com a tripulação do navio, passar mensagens, né? Enfim, é uma série, uma gama de assuntos que você tem para abranger na área marítima e que, se você não tiver o inglês técnico, vai ficar para trás, né? Literalmente falando. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns documentos, né, que a gente usa na área marítima, né, tanto na exportação quanto na importação, que vocês precisam saber, né, como lidar com esses documentos. E para que vocês entendam a necessidade de você saber falar inglês, porque isso é o divisor de águas, é primordial, né, o seu conhecimento na área técnica, para que na hora de você precisar trabalhar com esses documentos, você não entrar numa furada, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro documento. A gente vai começar aqui com um documento chamado Mate's Receipt, ok? Mate's Receipt. Vou contar uma historinha rápida para vocês, porque o nome desse documento é Mate's Receipt. Porque dentro do navio tem o comandante e abaixo do comandante tem o imediato. E imediato em inglês chama-se mate ou chief mate, né? Chief mate é o imediato. Então, a palavra mate, né, se refere ao documento de responsabilidade do imediato. Porque toda a carga que entra no navio ou a carga que sai do navio é de responsabilidade do imediato. O imediato é a segunda pessoa do comandante, né? O comandante é o cérebro, digamos assim, né? A pessoa que cuida de tudo dentro do navio é o comandante. Mas para ele ser comandante, um dia ele já foi imediato também. Então hoje, essa responsabilidade, né, o comandante hoje já tem outras responsabilidades. Então a responsabilidade de carga dentro do navio, né, da operação portuária dentro do navio, da carga que vai sair do navio ou da carga que vai entrar no navio, é de responsabilidade do imediato. Claro que se ele tiver alguma dúvida, né, ele vai sempre pedir orientações, né, vai sempre chamar o comandante, claro. Mas que fique claro, né, que esse documento, inclusive, é o único documento que ele mesmo, o próprio imediato, pode assinar, né? Os outros documentos que eu vou mostrar para vocês, quem assina é o comandante. Mas esse documento, que é chamado Mate's Receipt, e a palavra receipt em inglês significa recibo, daí vem o nome Mate's Receipt, tá? É o recibo do imediato. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do documento, tá? Ó, vamos ver aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui a palavra? Ó, tá vendo? Mate's Receipt. Mais uma vez, ó, Mate's Receipt. Aí você pergunta, por que tem esse apóstrofo S aí? Tá vendo? Por isso precisa saber inglês. Então, esse apóstrofo S aí é o caso possessivo, né? Mate's Receipt significa dizer que é o recibo do imediato, ok? Então, dentro desse recibo, né, entre aspas, desse documento aí, o imediato ele é responsável por
por essa carga que entrou, né, no navio. Então, aqui nós temos, vamos trabalhar aqui para vocês verem, ó, aqui nós temos a importância de você conhecer. Então, eu tenho aqui o shipper, né, ó. O que quer dizer shipper? O shipper é o exportador, né, a pessoa que detém a carga, né, o dono da carga, a gente chama de shipper. Aí tem todas as informações sobre ele. Tá? Depois eu tenho aqui o consignee, né? Quem é o consignee? É o consignatário da carga, né? Chama-se de consignee. Aqui depois eu tenho notify party. O que quer dizer notify party? São as partes notificadoras, né? Isso aí a gente, no caso de você não achar o consignee, né, vai se notificar a notify party, que às vezes é o mesmo, né? Muitas das vezes o consignee e o notify é o mesmo, mas nem sempre. Né? Aqui você está vendo que o consignee é um e o notify é outro. Aí temos aqui o número do BL, né? Que é outro documento que a gente vai trabalhar daqui a pouco. O BL é um documento importantíssimo, né? Documento mais importante dentro da navegação, né? Dentro do shipping, se referindo à carga, é o BL. Aqui eu tenho o Port of Loading, né? O que quer dizer Port of Loading? É o porto de carregamento, né? Lá no Vietnã, esse aí. Tenho embaixo aqui Port of Discharge, que é o porto de descarga, né, onde vai descarregar a carga. Aqui eu tenho Vessel's Name. O que quer dizer Vessel's Name? É o nome da embarcação, né? No caso aí o nome, que Vessel's Name seria o nome da embarcação, do navio, da balsa, seja lá o que for, né? Do rebocador, enfim. É o nome da embarcação, tá? Aí temos outras informações aqui embaixo, né? Ó, description of goods. Então aí é o quê? Nesse description of goods, então é a descrição do material, né? É a descrição do material. Que material é esse? Ok? Então, vai estar dando toda a descrição aqui do material. Tem o preço unitário, tem o PCS dele, tem o total do valor, quantidade, qualidade, condição, origem, né? Tudo está marcado aqui. Depois você tem aqui, ó, quantity, a quantidade, né? 25 mil peças, né? Weight, o que quer dizer weight? Peso, né? Weight é peso. Aí eu tenho o net weight e tenho o gross weight. O que quer dizer o net weight? É o peso líquido. E o gross weight é o peso bruto. Ok? Aí aqui no final eu tenho o total, né? E é isso aí. Esse documento, chamado de Mate's Receipt, é o documento que é assinado pelo imediato, tá bom? Então, veja a importância, né, de você saber as palavras corretamente, as palavras técnicas, para que você possa, na hora de preencher o documento, não cometer nenhum equívoco, né, não cometer nenhum erro, tá bom? Então, vamos para o próximo documento. O próximo documento eu vou chamar de esse aqui. É o Cargo Manifest. Ok? Cargo Manifest ou Manifest of Cargo, tanto faz, né? Tá aqui ele, ó. Deixa eu só ver aqui a minha... Ok? Aqui. Manifest of Cargo ou Cargo Manifest, né? É o manifesto de carga. Então, o que é esse manifesto de carga? Né? Ele manifesta, né? Está manifestando ali todas as cargas que tem dentro do navio. Porque, veja bem, às vezes, o navio
ele carrega só um tipo de carga, tá? Tudo bem, aqui nesse caso, por exemplo, é só um tipo de carga. Às vezes o navio pode carregar, vamos supor, fertilizante, só fertilizante. Carrega arroz, só arroz. Carrega milho, só milho. Soja, só soja. Mas há algumas situações em que o navio carrega 2 ou 3 tipos de carga ao mesmo tempo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, vai lá, o navio carrega um pouco de milho, um pouco de soja e um pouco de açúcar. Exemplo, né? Hipotético. Então, essas cargas, elas devem constar no manifesto de carga, né? Então, por exemplo, lá no Porto de Santos carregou o açúcar. Aí o navio foi para o Porto de Vila do Conde, chegou lá no Porto de Vila do Conde, ele carregou um pouco de milho e um pouco de soja, né? Um pouco que eu digo é os dois porões de cada coisa, né? Que é de cada carga dessa aí, que dá muita coisa, né? Um navio grande, é muita carga. Então, isso aí também vai constar lá no Mates Receipt, entendeu? O Mates também, já que o manifesto é de 2 ou 3 cargas, no Mates também vai ser de 2 ou 3 cargas, ou às vezes eles fazem um Mates separado, um Mates para cada carga, né? Um Mates do milho, um Mates da soja e um Mates do açúcar, tá bom? Então vamos lá, aqui é simples, né? Então fizemos aqui só de uma carga. Olha, está aqui o shipper, né? Que eu falei agora para vocês, que é, vamos lá de novo. Aqui a minha canetinha, às vezes, vai ter um probleminha. Está aqui, ó, o shipper, exportador, né? Aqui todos os dados do exportador. Description of goods, né? A descrição da carga, né? Do material, está aqui, ó. Yellow corn, né? Milho. Gross weight, olha o peso aqui, ó. Gross weight, 55 mil toneladas. Consignee, o consignatário. Esse aqui tem tá to order, ou seja, ainda não tem o consignatário definido, né? Depois eles vão definir aí quem é o consignatário, mas até agora não está definido. Então, se não está definido o consignatário, eles colocam como to order, ok? E depois eu tenho o notify address, que é o address, é endereço, né? O endereço do notificador, que é o notify, entendeu? Está aqui o endereço dele, tá? Esse documento, gente, é um documento que é preenchido pelo agente do navio. Então, você, na qualidade de agente, você tem que conhecer esses termos técnicos. Você tem que saber como preencher essa documentação de forma correta, para não ter problema nenhum, né? Então, essa é a importância de você saber falar inglês e de você usar o seu inglês técnico nessas situações. Segundo documento, né? Tá, vamos ver agora o terceiro documento, que é chamado de BL. Esse documento aqui. Esse documento aqui, gente, é importantíssimo, tá? Digamos assim, eu diria que é o documento mais importante, né? É o BL. O que é o... você pode ver que também as informações são quase que as mesmas, né? Você tem aqui, vamos lá de novo. Olha aqui, você tem aqui shipper, que é exportador, consignee, que é o consignatário, notify party, que é o notificador. Aí você tem aqui, ó, place of receipt, ou seja, o lugar de recebimento daquela carga, port of loading, o porto de carregamento, né, onde a carga foi carregada, place of delivery, né, o local onde a carga será entregue, né, delivery, entregar. Aqui eu tenho o port of discharge, o porto de descarga dessa mercadoria, tá? Aí eu tenho aqui algumas, né, referente à marca e numeração, né? Aqui eu tenho o número de pacotes ou quantidade da carga, a discriminação da carga que a gente viu agora, né? O peso bruto,
e o measurement. Measurement é medida, né? 10,2 metros cúbicos, tá ok? Aí subindo aqui, vamos lá. Aí tem o número dele no packing list. Ó, tem aqui o Bill of Lading Number, né? Porque cada BL ele tem uma numeração, tá, gente? Cada BL vai ter uma numeração. Então, essa aqui é a numeração desse BL, tá bom? Ó, aqui. Vê que é um documento um pouco mais complexo de ser preenchido, tá? Ele é mais complexo, tem que ter muito cuidado ao preencher esse documento, não pode ter erros, não pode ter falha, tá? Porque muitas das vezes o contrato é feito através de carta de crédito e tudo que tiver lá na carta de crédito tem que estar igualzinho, o BL tem que estar igual, né? Porque o BL é o documento que o exportador vai usar, que vai dar entrada no banco para ele receber a grana dele, da carga que ele embarcou. Entendeu? Então, por isso que é um documento importantíssimo. Normalmente vai ser entregue o BL, o manifesto e o MATES, né? Já vimos o manifesto, já vimos o MATES, estamos vendo o BL agora. Então, esse jogo de documentos, né, no final da operação, o exportador ele junta essa documentação toda e manda para o banco, né? Aí o banco vai analisar, vai ver se está batendo tudo certinho e vai fazer o quê? Vai liberar o din-din para ele, o exportador, vai liberar o dinheiro para ele, tá bom? Então, por isso que esse documento é muito importante. Tá? Bem, aí tem mais outros termos técnicos aqui, né? Freight and charges, né? Questão de cobranças do frete, e place and date of issue, né? Lugar e data de emissão do BL, tá? Enfim, aí temos... Então, todos esses termos, pessoal, tá? São termos técnicos que você precisa conhecer, né? Você que trabalha, ou que vai trabalhar, ou que pretende trabalhar na área marítima, você precisa conhecer isso aí, tá bom? É de suma importância. Esse documento BL é um documento importantíssimo, tem que ter muito cuidado com ele, ele não pode ser extraditado, não pode ser rasurado, não pode ser rasgado, não pode... tem que ter muito cuidado com ele. Tanto que se você acontecer alguma coisa com BL, na hora o owner, né, que é o dono lá do navio, ele vai mandar fazer isso aqui no BL. Ó. Se houve algum problema com o BL, ele vai mandar escrever isso aqui. Ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês. Ó. Ah, minha canetinha. Ó, ele escreve isso aqui, ó. Entendeu? Null and void. É nulo, tá nulo. Tá? Então, esse BL, se teve algum problema com esse documento, alguma rasura, ou o armador mandou cancelar, alguma coisa, ele vai falar com o agente dele do navio, né, que você é o agente dele lá do navio, e vai pedir para você escrever isso aqui nos BLs. Null and void, né? Eles estão nulos, não podem mais ser usados. Muitas das vezes, o agente manda fazer um carimbo, né, escrito null and void, e coloca lá no BL a pedido do armador, né, que é o dono do navio. Isso se houver algum problema, né, espero que não aconteça isso, mas acontece, e muito, tá? Se não acontecer, o trâmite corre tranquilo, né, igual como eu falei para vocês. Agora, se acontecer, o armador, que é o dono do navio, ele vai dar instruções para o agente dele como se comportar nessa situação, tá bom, gente? Mas vamos voltar para lá para o BL. Então, falamos sobre o Mates Receipt, né, que foi o nosso primeiro documento. Falamos sobre o Cargo Manifest, que foi o nosso segundo documento, Manifesto de Carga. Falamos sobre o BL, né, que foi o nosso terceiro documento.
Todos vocês viram a necessidade, né, de saber os termos técnicos para preenchimento dessa documentação. Isso é muito importante. E, por último, não menos importante, que na verdade é muito importante, esse documento aqui, chamado de... a gente abrevia, né, falando de SOF, S-O-F, que é, na verdade, Statement of Facts, né? Que é o documento onde você... é o relatório de fatos. O que é relatório de fatos? Tudo o que aconteceu com o navio durante a estadia dele no porto. A hora que ele chegou na barra, a hora que ele jogou o ferro, a hora que o prático entrou, né? Que o prático embarcou lá, a hora que ele levantou o ferro, a hora que ele atracou, a hora que ele começou a operar, a hora que ele recebeu a livre prática, né? Para poder operar, a hora que os operadores portuários entraram no navio, a estiva, tudo é relatado aqui nesse documento, gente. Tá? Então, se vocês prestarem atenção, né? Aqui eu tenho vessel, né? Vamos ler aqui de novo. Vamos ver aqui a canetinha, minha canetinha mágica. Ó, vessel, que é o nome da embarcação, o nome do navio, o porto que ela está operando, a carga, o tipo de carga, voyage number, o número da viagem, berth, que é o berço de atracação, né? Quantity, quantidade de carga que vai embarcar ou desembarcar, né? Date, a data, o terminal e grade, é o tipo de carga, né? Aí veja que aqui, ó, vou até fazer assim para vocês verem, tá vendo? Aí tudinho, isso aqui tudo são marcações que são feitas, né? Ó, vou começar aqui para vocês terem uma ideia. Então veja aqui, ó. Onde está escrito EOSP, significa End of Sea Passage. O que é End of Sea Passage? Foi o término, né, quando ele saiu do mar, o navio, né, saiu do mar e já entrou em águas internas, né? Às vezes pode ser rio. Por exemplo, aqui na nossa área, né, o navio sai ali do mar e já entra para Água Doce, né, na região de Mosqueiro. Então a gente fala End of Sea Passage quando ele terminou lá a passagem dele pelo mar e já entrou para o rio. Aí, a partir daí, o agente já tem que começar a colocar todos os fatos. Olha, free pratique granted, né? A livre prática concedida, tá bom? Aí, ó, drop the anchor, jogou o ferro, fundiou. Nor tender, né? Que é o notice of readiness. Tá? E aí vai, gente, ó, um monte de coisa. Na hora que atracou, a hora que desceu a escada, o gangway, né? E você vê que tem aqui, ó, você tem as datas e os horários, datas e horários, datas e horários, tá? Aqui para alguma observação, se tiver que fazer alguma observação, você vai colocar aqui as observações, tá? E no final da operação, né, quando terminar tudo, aí o comandante assina e o agente também assina. Bom? Então veja que é um documento de suma importância, né? Onde entra todos os dados, né? todas as informações, né? De tudo que aconteceu com o navio. Quando o navio, ó, começou a carregar, tem tudo aqui, tá? Até o final, até o término da operação. Então, toda essa documentação, ela é preenchida em inglês. Então, você tem que saber os termos técnicos. Então, você tem que saber a linguagem técnica, né? Porque, por exemplo, num curso de inglês convencional, ninguém vai te dizer, por exemplo, o que é gangway down. O que quer dizer gangway down? Puta merda, ninguém vai saber o que é gangway down, né? Que negócio é esse, cara?
Gangway down seria a hora que a escada desceu. Ó, tugboat made fast. O que é tugboat made fast? O que é tugboat? Tugboat é rebocador. Ou, né, tugboat made fast. A hora que o rebocador encostou lá no navio, né, para poder empurrar o navio para atracar no porto. Né? Temos aqui, ó, por exemplo, pilot on board. O que quer dizer pilot on board? Prático a bordo. Então, no curso de inglês convencional, você não vai aprender isso aí nunca. Né? Você tem que aprender isso com a gente. Né? No curso Isaac English Course, que é o nosso método Isaac. Né? Aqui você vai aprender todos esses termos técnicos que você usa no dia a dia, né? Na vida marítima, na área operacional, né? Na área de agenciamento, na área de draft surveyor, né? O pessoal que faz arqueação também. Então gente, são linguagens próprias da área marítima, que você vai aprender aqui com a gente. Porque se você não aprende isso aqui, você não vai conseguir interpretar, não vai conseguir entender o que é que significa. Se você pega, por exemplo, um documento desse e passa para um aluno de inglês de um curso qualquer, né? Ele certamente vai ter dificuldade para entender esses termos técnicos, porque só quem sabe isso aqui é quem estuda inglês técnico, é quem está na área, né, na área marítima, na área portuária, que trabalha com isso aqui diariamente e vai conseguir entender, vai conseguir passar, né, para frente essas informações que só quem trabalha com isso, quem estuda isso aqui é que sabe. Ok, gente? Então, aí você vê aqui no final, eu tenho aqui as assinaturas, né? Tenho aqui a data, né, que ocorreu, todos esses fatos, por isso que é chamado Statement of Facts, tá? Que é o relatório de fatos, tudo que aconteceu. Por exemplo, se acontece algum problema durante a operação, tá? Aí você quer saber que horas o prático desceu do navio. Como é que você vai saber isso aí se você não registrou? Tá? Então, por isso existe esse documento, onde tudo é registrado. Aí você vê bem aqui, ó. Pilot off. Tá aqui, ó. Pilot off. Foi o horário que o prático desembarcou, o horário que o prático desceu do navio. Você sabe o que é prático? Prático é aquele profissional que, junto com o comandante, trazem a embarcação para atracar no porto. Ele é um profissional altamente capacitado, né? É um profissional que conhece a região, então por isso o nome dele é prático, né? A profissão, claro, né? Não o nome dele, a profissão é denominada como prático, né? Porque ele é uma pessoa que tem muita prática naquela região, né? Ele conhece aquela região que ele está navegando, tá? Então por isso é denominado como prático. Então ele vem a bordo, né, a pedido do agente, o agente faz a solicitação, né, através de documentos, solicita a praticagem, para que a praticagem designe um prático para ir atender aquele navio. Então o prático vai a bordo, né, que é um profissional altamente experiente, altamente capacitado, e a partir daquele momento que ele embarca no navio, até chegar no porto, o navio fica, entre aspas, sob a responsabilidade dele, né? Ele é a pessoa que vai conduzir o navio até atracar no porto. Mas o navio ainda continua sob total responsabilidade do comandante. Ele está ali, ele vai dar os comandos, né, para que o marinheiro, né, que estiver ali na hora ali no passadiço, né, que a gente chama na ponte de comando, estiver lá
fazendo a manobra, ele vai receber o comando do prático vai falar, ele recebe aquele comando do prático, né? Ele capta o comando do prático e depois ele repete, né? Então, o prático fala, o comandante capta a mensagem do prático e o comandante fala. Só aí que o oficial que está lá na manobra vai executar aquela manobra, né? Porque ele não recebe ordens do prático, ele só recebe ordens do comandante dele. Então é por isso que o comandante, ou um oficial de alta patente, imediato, quem estiver lá, muitas das vezes o comandante pode estar ausente, mas ele coloca alguém lá, né, de alta patente, um outro oficial, que possa executar também no lugar dele, entendeu? Então funciona mais ou menos assim. O prático fala, o comandante absorve a mensagem e ele repete a mensagem, né? Ele repetindo a mensagem, o oficial dele a bordo aí vai executar porque ele está recebendo a mensagem do comandante dele. Embora ele já tenha escutado lá o que o prático falou, né? Ele já escutou, está todo mundo pertinho lá, ele já escutou o que o prático falou. Mas ele só vai executar depois que o comandante dele falar, porque ele só recebe ordens do comandante dele. Ok? Então, é uma coisa muito legal, muito bonita de se trabalhar e vocês vão gostar muito. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá.